Maria José, tu não tá me ouvindo chamar não, Maria? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pros bichos. Vai, menina, vê se tu me ajuda, Maria José. Ser um sujeito emancipado condiz com o conceito de ser um sujeito livre ou independente. É nos libertar da influência de determinados aspectos que nos tornam submissos e nos restringe de alcançar a nossa soberania. A evasão escolar, ou mesmo o analfabetismo, são alguns desses aspectos que podem restringir o indivíduo em diversas esferas de sua vida e impedir que o mesmo tenha acesso a uma educação que seja de fato emancipatória. Neste trabalho, abordaremos a educação de jovens e adultos, mais especificamente sobre o ensino de matemática. O vídeo é baseado na obra de Maria da Conceição Ferreira Reis Fonseca, no seu livro Educação Matemática de Jovens e Adultos, Especificidades, Desafios e Contribuições. Essa é a biografia da Maria da Conceição Ferreira Reis Fonseca. Ela é graduada em Matemática pela UFMG, mestre em Educação em Matemática, pela Unesco Rio Claro, é doutorada também pela Unicamp e é professora da faculdade da UFMG, onde ela atua com a formação de professores, né? Esse ensino é matemática. Também ela faz esses projetos de pesquisa, ensina extensão vinculados, artigos periódicos. Ela publicou um livro em Educação Matemática de Jovens e Adultos, em 2002. Seu livro é dividido em 3 capítulos. No primeiro, a autora busca caracterizar o público-alvo da educação de jovens e adultos. No segundo capítulo, sua discussão é voltada para as demandas e contribuições do ensino de matemática a partir da configuração dos papéis atribuídos a ele através dos projetos pedagógicos destinados para o público da EJA. Em seu terceiro capítulo, a autora busca trazer uma reflexão de natureza mais teórica, onde busca tratar a questão da significação da matemática que é ensinada e aprendida na EJA. Primeiro capítulo. Do que estamos falando quando falamos em educação matemática de jovens e adultos? Em nosso país, é comum encontrarmos pessoas que possuem deficiência dessa condição emancipatória. São pessoas que foram, de certo modo, sufocadas por uma sociedade onde os interesses privados se sobressaem em relação aos interesses do coletivo. Desse modo, a educação que permite a emancipação do sujeito perde seu sentido, já que não possui amparo para prevalecer numa sociedade onde há uma lógica sistêmica de dinheiro e de poder. Ainda sobre essa estrutura social capitalista dominante, Adorno afirma que ela exerce uma pressão tão intensa sobre os indivíduos que supera toda educação. Podemos afirmar que a educação de jovens e adultos no Brasil é consequência dos males desse sistema e que se configura como um produto da miséria social. Fonseca enfatiza em seu livro que a caracterização do público do EJA vai muito além de sua faixa etária, mas sim de fatores sociais e culturais. Quando falamos de EJA, estamos falando de ações educativas voltadas para sujeitos de escolarização básica incompleta, pois evadiram da escola, ou de sujeitos que têm uma escolarização jamais iniciada, pois nunca
tiveram contato ou nunca adentraram ao espaço escolar. A interrupção ou impedimento da trajetória escolar do aluno é vista pela autora não apenas como episódio isolado, mas sim no contexto mais amplo de exclusão social e cultural. Por isso, as práticas pedagógicas na EJA são muito menos consensuais do que na educação da infância e da adolescência, sobretudo quando jovens e adultos são trabalhadores pobres, negros, subempregados, oprimidos e excluídos. Portanto, podemos afirmar que existem 3 condições que definem o lugar social dos alunos da EJA: a condição de não crianças, a condição de excluídos da escola e a condição de membros de determinados grupos culturais. Segundo a autora, não é pequeno o número e a diversidade de iniciativas que são voltadas para a redução dos índices de analfabetismo ou para a elevação das taxas de escolarização da população, às vezes ditadas pela consciência ou preocupação social das instituições civis ou governamentais, e outras vezes forjadas por pressões da mídia e de agências nacionais ou internacionais. A Constituição Federal de 1988 representou avanços na direção da conquista desse direito ao estabelecer e garantir o ensino fundamental obrigatório e de dever do Estado gratuito e inclusive para aqueles que não tiveram acesso na idade apropriada. Desse modo, muitos programas foram estabelecidos, como o Programa Brasil Alfabetizado, Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, ProJovem, MOVA, Quero Ler, dentre outros programas. A idade cronológica tende a propiciar oportunidades de vivências e relações pelas quais crianças e adolescentes, em geral, ainda não passaram. Entretanto, a idade pode se tornar um fator que corrobora para o pessimismo, que se traduz na descrença em relação às capacidades de aprendizagem do adulto. Além desse aspecto, o aluno do EJA também possui um sentimento de fracasso e uma baixa autoestima, pois acha que está atrasado ou acha que irá fracassar novamente. Podemos afirmar, então, que trabalhar com a educação de jovens e adultos é trabalhar em um constante resgate. É importante que as motivações para esse retorno ao ambiente escolar, ou mesmo a sua inicialização, estejam sempre em evidência. Essas motivações, que por vezes se traduzem em pressões sociais, podem ser externas ou internas. Segundo Fonseca, essas motivações podem estar atreladas ao sentimento e à vontade de ascensão no mercado de trabalho, para conquistar uma profissão que seja mais valorizada, com um melhor emprego, o incentivo da firma, melhoria do salário, etc. Ou ainda por motivos mais pessoais, como preciso ter um objetivo na vida, agora deu vontade. Quero acompanhar meus filhos na escola, quero aprender para crescer. Sempre tive vontade de ter uma maior escolaridade. Quero me sentir mais útil. Sinto falta dos estudos. Quero ler e escrever melhor. Quero melhorar minha qualidade de vida. Agora eu vou cuidar de mim. Segundo capítulo. Demandas e contribuições do ensino de matemática na educação de jovens e adultos. Porque a matemática tem que aprender matemática, porque a matemática vai servir para você tirar uma conta. E a matemática ela é uma coisa muito importante, porque tem que o cara só conta se o cara tiver matemática. Se não tiver matemática, ele não aprende conta. Tu quer que tu me diga o que é matemática? A matemática é estudo, né? Você tem que saber, né? Matemática é conta, né? Quando falamos de educação matemática no EJA, naturalmente, segundo Fonseca, emerge uma relação utilitária, pois o sujeito demanda um conhecimento que seja de alguma forma necessário para o enfrentamento urgente das situações de sua vida e de sua luta diária. E para além dessa dimensão utilitária de buscar significado e utilidade naquele conhecimento que está sendo construído, sujeitos do EJA também percebem e requerem uma dimensão mais formativa. E diferente da educação da infância,
que em grande medida sempre é referente ao futuro, naquilo que o aluno ainda vai se tornar, aquilo que os alunos ainda virão a ser, enfrentarão, conhecerão. Na educação de jovens e adultos, esses aspectos formativos, principalmente da matemática, adquirem um caráter de atualidade, um resgate de vir a ser de um conhecimento que precisa ser realizado no presente, de conhecimentos mais urgentes. E por se tratar de uma educação de sujeitos que já possuem bagagem de vida e diversos conhecimentos já construídos, podem ocorrer alguns conflitos em relação ao processo de ensino-aprendizagem. Seja porque o aluno se recusa a considerar uma nova lógica de organizar, classificar, argumentar, registrar, que fuja daquele padrão que lhe é familiar, ou, quando contrário, o sujeito impõe uma obrigação de se livrar de todo aquele conhecimento que ele adquiriu durante a sua vida, por achar que é um conhecimento menos correto e inconciliável com aquele saber da formatação escolar. Também fala os casos de ensino matemática, né? Que poderia ser um novo episódio de invasão, né? Onde esses alunos do EJA, eles não estiverem motivados. E sim, a falta de motivação, né? Agora, nós vamos dar um exemplo de uma atividade, né? De matemática para o EJA, né? Como nós sabemos, né? Muitas pessoas que optam para estudar o EJA, né? Geralmente são aquelas pessoas que ou abandonaram a escola ou até mesmo nunca frequentaram a escola, né? Por vários motivos, principalmente por questões, né, que tem que trabalhar para sustentar a família, né? E eu também escolhi essa atividade por causa que ela está relacionada com dinheiro, né? E quando se trata de dinheiro, as pessoas elas prestam bastante atenção. Então eu acredito que essa atividade, né, vai fazer eles pensar, eles raciocinar, né? E essa atividade também ela pode ser feita em grupo ou individual, mas eu preferiria fazer em grupo, porque tem pessoas que têm mais facilidade do que outras, né? E no EJA é assim, é um ajudando o outro, né? E o professor também. E eu acredito que através dessa atividade, né, vai explorar o raciocínio do aluno. Então, aqui nessa atividade, nós vamos imaginar, né, que o Juan, ele foi num sábado, né, lá no centro da cidade, lá no Mirante do Cais, lá onde fica aqueles camelô, né, em busca desse relógio, né. Ele queria um relógio que despertasse ele no horário dele ir para a escola, né. Quando o Juan chegou lá, ele viu vários relógios, né, mas não era do que ele queria, então ele procurou até que ele encontrou, né. E esse relógio, ele custava R$12 para o Juan. Só que o Juan, ele não tinha o dinheiro trocado, os R$12 para dar para o camelô, né. Aí o Juan, ele deu uma nota de R$20. Aí o Juan ficou imaginando, pensando, quanto que era que o homem ia devolver para ele. Aí nós vimos aí na atividade que tem 3 alternativas. A primeira alternativa tem uma nota de R$2, tem uma moeda de R$1, tem uma nota de R$5, mais uma moeda de R$1, que equivale a R$9. A segunda alternativa tem uma nota de R$10 e uma nota de R$2, que somando equivale a R$12, né? A terceira alternativa tem uma nota de R$5, uma nota de R$2 e uma moeda de R$1, que equivale a R$8, né? Para o Juan descobrir quanto que o homem vai devolver para ele de troco, ele vai ter que fazer uma subtração, né? Ele vai ter que pegar a nota de R$20 menos o valor do relógio, que foi R$12, né? E ele vai fazer essa subtração e vai ver o valor que sobrou. Então, somando 20 menos 12, restou R$8, né? Esse foi o troco que o Juan recebeu do camelô. Então, a resposta certa da atividade número 1 são R$8. Já o Gustavo, né, como ele estava precisando de um celular, ele saiu à procura, né? Ele procurou em várias lojas.
porque ele só tinha R$ 100, né? E ele tinha que comprar um celular no valor de R$ 100, né? Ele procurou em várias lojas, foi na Vitória Eletro, foi lá na Unilar. Aí até que ele encontrou, né? O mais em conta que foi lá na Gazin, que ele encontrou esse celular. Então aí ele começou a conversar com o vendedor, né? Aí o vendedor começou a lhe mostrar, né? Todos os modelos que ele tinha lá. Aí ele disse logo pro vendedor, só que eu só posso gastar R$ 100, né? Porque eu só tenho R$ 100, né? Aí o vendedor pegou, levou ele, né? Onde tinha os celulares mais simples, né? Que fosse mais em conta para ele poder comprar esse celular, né? Aí o Gustavo, ele ficou feliz quando o vendedor mostrou um celular para ele que não era assim de primeira linha, né? Mas era um celular que ele poderia fazer os trabalhos de aula dele, poderia acessar redes sociais. Ele ficou muito feliz, né? Em saber que ele ia comprar um celular ali no valor que ele estava podendo pagar, né? Então agora a gente vai descobrir, né? Quantos reais o Gustavo recebeu de troco, porque essa é a finalidade da nossa atividade. Então, na primeira opção, né, nós vimos uma nota de R$ 10. Na segunda opção, nós vimos uma nota de R$ 2. E na terceira, uma nota de 2 e uma nota de R$ 10, né, que equivale a R$ 12. Mas aí, Gustavo, ele ficou pensando, né, ficou imaginando quanto será que eu vou receber de troco? Quanto será que ele vai me dar de troco, né? Então, como que a gente vai descobrir o valor que Gustavo recebeu de troco, né? É pegando, né, o valor que ele entregou para o vendedor, que foi R$ 100, e subtrair com o valor que ele pagou, né? Que no caso foi R$ 98. Então, para ficar mais fácil, nós vamos fazer uma subtração. Fazer uma continha aqui. Vamos colocar os R$ 100, né? Que Gustavo entregou para o vendedor, menos os R$ 98, que foi o que ele pagou pelo celular dele, né? Então, a gente vai fazer a continha aqui, de 100 menos 98. Então, de R$ 100, do zero não podemos tirar 8, né? Então, nós pegamos o 1 e colocamos no segundo zero, que deu 10. Como esses zero não podem ser subtraídos pelo 8, nós pegamos, colocamos o 1 no primeiro zero, que ficou 10. 10 menos 8 ficou 2. E aqui, como tinha 10 menos 1, ficou 9. 9 menos 9, 0. Então, o valor que o Gustavo recebeu de troco foi R$ 2. Esse foi o valor que o Gustavo recebeu de troco. Terceiro capítulo. Ensino-aprendizagem da matemática na EJA como espaço de negociação de sentidos e constituição de sujeitos. A autora finaliza seu livro afirmando que os sujeitos envolvidos na EJA não podem usar os saberes populares unicamente como material intelectual, ponte a qual os saberes acadêmicos seriam aprendidos posteriormente, já que não podemos tratar os saberes acadêmicos e populares de modo dicotômico. Pelo contrário, suas relações devem ser permanentemente examinadas, tendo como parâmetro de análise as relações de poder envolvidas no uso de cada um desses saberes. É a história que se infiltra na constituição de significados da matemática, obrigando a uma redefinição conceitual nos modos de propor, realizar e analisar as práticas pedagógicas. Esse trabalho tem como objetivo trazer a luz, né, de algumas questões, né, importantes sobre o ensino da matemática para jovens e adultos. Eu acho que provocar esse interesse, né, pela matemática e se aprofundar mais ainda na discussão, né? E é isso. No Brasil, é impossível falar de educação de jovens e adultos e não falar de Paulo Freire. O nosso patrono da educação mostra que é necessária uma educação voltada para a prática da liberdade, sendo que o maior objetivo
dessa educação é conscientizar o aluno acerca daquilo que o levou a evadir ou nunca ter contato com o ambiente escolar. É tornar o aluno apto para ler o mundo que está em sua volta a partir da sua experiência de vida, de sua cultura e de sua história, e perceber-se como um sujeito oprimido, já que, segundo Paulo Freire, quem, melhor que os oprimidos, se encontrará preparado para entender o significado terrível de uma sociedade opressora? Quem sentirá melhor que eles os efeitos da opressão? Quem, mais que eles, para ir compreendendo a necessidade da libertação? Libertação essa que não chegará por acaso, mas através da praxis de busca, pelo conhecimento e reconhecimento da necessidade de lutar por ela. Luta que, pela finalidade que lhe deram os oprimidos, será um ato de amor, com o qual se oporão ao desamor contido na violência dos opressores, até mesmo quando esta está revista de uma falsa generosidade referida.